Ok? Acho que estamos ao vivo já. A gente vai entrevistar a Elizabeth Gray e deixa eu fazer esperando a entrada de vocês e da autora. Vamos lá. Esperar o pessoal entrar. A Elizabeth já entrou. Vou convidá-la aqui para conversar com a gente. Então... Oi, Marcele! Andréia também. Tô guardando a autora. Gente, eu cheio de coisa colada com a minha tendinite, mas vamos lá. Ela tá entrando. Hey! Yay! I'm sorry, I was trying to get it on my laptop, but it wouldn't work, so I had to get my phone. No problem, it was just in time. Very nice to meet you. Me too. Okay, so first of yeah. Can you hear me well? I can hear you really well, yes. Okay, so me too. Thanks to be here with us this evening. Thank you, yes, thank you for inviting me. It will be a wonderful evening, and we talk a little bit more about this book, Just Friends. And I also read Always You, so I read both. Oh, Yeah, I read both, and I talk about them in my book review that I did in my channel. So probably who accompany me already know a little bit about the book, but we will not give any spoiler because if they have any interest during our conversation, they'll be able to know a little bit more about Ethan and Violet, okay? okay. Great. Gente, então, a gente está aqui com a Elizabeth Gray, a gente vai conversar com ela. Eu preparei algumas perguntas, algumas pessoas me mandaram perguntas e depois eu vou traduzindo, né, conforme ela for comentando o que eu vou perguntar. Eu fiz resenha do Apenas Amigos, que foi lançado pela Bookmarks, mas eu também deixei lá no canal. Depois vão lá o link para vocês lerem a resenha, tudo certinho. E tem essas... aqui, ó. Ethan e a Violet, que são os personagens, né, desse livro. E também tem os marcadores, se você compra lá na Bookmarks. Olha aqui, a gente tem 3 marcadores, ainda tem este aqui, que é o magnético. Então, okay, so let's start with just doing some advertising to them about the book. Okay, are you hearing me well? Okay? I can hear you fine, yes. Okay, so let's start. Okay, after a bad date with Stuart, Violet looks for Ethan and visits him. But it's not at this night that she began to understand how she felt about him. She will feel something different when he holds her hands during the award. Why did you choose this scene so the character knows about her feelings? Well, I think what I wanted to do was to have a gradual realization on behalf of Violet that there is something more than friendship that she feels, and I wanted it to be, you know, just planting little seeds every now and again that just thinking of him in a different way, and what that means to her and why she's afraid, because she's afraid obviously that it's going to affect their friendship because they're best friends. Okay, I'll just translate to them. Okay. Eu perguntei para ela o seguinte, gente, na história, a Violet, né, a personagem principal, a protagonista, ela depois de ter um encontro péssimo com um cara chamado Stuart, que trabalha com eles e tudo, eles trabalham na mesma agência, tá? Por isso que o nome da série chama A Agência. Eles são publicitários. E a Violet, depois desse encontro pavoroso que ela tem com esse cara, que é super engraçado, antes que de gracinha isso, ela vai procurar o Ethan, né? Que é esse cara que ela é muito amiga dele há 3 anos. E aí eu perguntei, ela só vai perceber essa paixão por ele, né? Que ela sente alguma coisa diferente por ele, quando ela segurar a mão dele num momento de uma entrega de um prêmio.
Isso não é nenhum spoiler, né? Tá mais ou menos assim na sinopse, mas eu quis saber por que a autora escolheu, depois de 3 anos eles, né, se conhecendo, que fosse exatamente esse momento. Ela me respondeu o seguinte, que ela quis que fosse de uma forma gradual, que não fosse nada muito forçado, que ela percebesse que essa amizade estava se transformando em outra coisa, porque ela também tinha um medo, né, de estragar essa amizade, era uma amizade muito importante para ela, então ela não queria que fosse estragada por esse novo sentimento. Então foi isso que ela me respondeu. Okay, so my second question to you is about, I read that Violet, it's very easy to be created for you as she's remember you a lot. In your story, as you worked for an agency too. What attitude she has in the book that never happened in your real life, but you think that you have the same attitude as her if it really happens in your life? This is very easy to answer because all of them. Every single reaction she has, I would do the same thing. She's very easy to write, very easy. When I've written other characters, obviously when I've written Ethan, and there's other characters that I've written in other books, they're much harder because I've got to take my head out of this and think, right, okay, if I was this person, how would I react? How would I, if I was this type of person with a different personality to me, then what would I do? But Violet's easy because Violet does what I'd do. That's great, thank you. Eu perguntei para ela o seguinte, gente, eu li em umas entrevistas que ela fez de que a Violet, ela é muito parecida com ela. E aí a minha pergunta para ela foi o seguinte, qual parte da Violet, ou qual atitude ela tem nesse livro Apenas Amigos, que ela acha que ela, se acontecesse na vida dela, ela agiria igual? E aí ela me respondeu o seguinte, que todas as atitudes da Violet são atitudes dela, porque exatamente a personalidade dela é a da Violet. Então, é muito fácil para ela escrever a Violet, responder sobre a Violet, porque é exatamente o que ela é. Mas para criar outros personagens, não. Isso seria tipo um desafio para ela, porque aí ela tem que se colocar num lugar que não é a personalidade dela. Então, ela cria esses outros personagens, mas não é de acordo com o que ela é de verdade. Então, por isso que a Violet é tão fácil de ser criada. E a resposta, ela disse que foi muito fácil, porque é ela, é totalmente ela. Okay, my third question to you is about Violet and Ethan work together. And in her new rules after Stuart do the failed date, she said that she will don't date guys from the work anymore. So my question to you is if you think that love and business could not be mixed? Well, I think it can. And in the books following this book, it does. So I think it's more her kind of worry of how she'd be judged if she had a relationship in the workplace, because obviously we know it's different for women than it is for men. So I think that's at the back of her mind when she's venturing into her feelings about Ethan. Okay. So it's not a rule. I think you can mix. Ok, thank you. A minha pergunta para ela foi a seguinte, gente, é porque a Violet, depois que ela tem esse encontro com o Stuart, ela coloca na vida dela, né, uma regra de que não vai mais se encontrar com nenhum cara do trabalho. E aí a minha pergunta para ela foi foi se ela acha realmente que trabalho e amor não devem se misturar. E ela disse que não, que isso para ela não é uma regra, que inclusive na história, né, depois vai acontecer, mesmo trabalhando junto. E ela disse que esse medo da Violet é exatamente por causa desse encontro que não deu certo com o Stuart. E também pelo medo de estragar uma amizade tão bonita que ela tem com o Ethan. Então, na verdade, ela acha sim que pode misturar, que pode dar certo, tanto que ela colocou, inseriu isso na história dela. Okay, so In Just Friends is not only a book about two people who work together and then fall in love. We also have dramas from other characters and which the reader will be involved with. I was completely involved with the other characters, wanting to know a bit more about each one. When you played to write this story, it was already in your thought that it was something that you will take care of each character, or is something that you were just really was writing and then, oh, I will talk a little bit more about this one and this one, or it was something that you already imagined before you begin to write?
Mhm. No, I plan everything. I have all these ideas, these people come into my head, and before I start writing, I've got every single detail planned. I know where they're born, what their first job was, who their parents are. I know everything. I know where they live. I know how long it takes them to get on the tube to work. I know everything. So if you're thinking about characters like Max and Stella, it was very important that this cast that I created in the book were all as interesting as the main characters. I didn't just want a two-dimensional background character. I wanted characters that will add something to the story, and yeah, so it was like really important that it wasn't just Violet and Ethan. That was a huge array of characters that we could then learn more about as the books went on. Ok, thank you. Eu perguntei para ela o seguinte, gente, porque o Apenas Amigos não é só a história dos dois, do casal principal. Ele também tem envolvimento de outros personagens que fazem parte da agência e tal, como o Max, como a Estela, que ela chegou a citar agora. E eu perguntei se isso já era proposital, se ela já pensou quando ela foi sentar para escrever, ou se isso foi acontecendo, porque às vezes acontece com o escritor. E aí ela disse que não, que na verdade, antes dela sentar, ela já tem toda a história planejada, ela planeja tudo, personagem, local, tudo que vai acontecer com cada um deles, e ela sabia que ela queria que fosse dimensional. Então, assim, esses personagens, o Max, por exemplo, e a Estela que ela citou, são personagens que são importantes para a construção da história da Violet e do Ethan, e que têm importância na história, não são lá somente de figurantes, entendeu? Então, ela disse que isso já foi tudo planejado, que nada disso aconteceu conforme ela estava escrevendo, não. Okay, Violet loves some actors like Robert Downey Jr. and Matt Damon. Just for example. Are you a real fan of them too? No. No? Not really. Picked some people. You don't have a fan club or something from Robert Downey Jr. I just thought, who would Violet like? She's younger than me, Violet is. She's quite a lot younger than me. So I thought, who would you like? And then I just picked a couple of people. The Matt Damon guy, I was imagining the scene about Matt Damon all the time. It was amazing. But not a bad Stuart, a good Stuart. Eu brinquei com ela porque a Violet, ela cita alguns atores como Matt Damon no encontro que não dá certo com o Stuart e o Robert Downey Jr., né, que ela adora. E aí eu perguntei para ela se ela também é uma fã, e ela brincou comigo que não. A maioria das pessoas ela não gosta desses caras e que eu brinquei com ela se ela tem algum fã-clube. Ela disse que ela não tem nenhum fã-clube, mas que eu até brinquei, eu falei, mas o Stuart, eu fiquei imaginando a cena, né, do Stuart sendo Matt Damon, mas vai acontecer uma coisa engraçada. Eu falei, um bom Matt Damon, não um mau, e ela riu dessa comparação. Okay, let's talk about a little bit more about Just Friend. Okay, you wrote your first book at 34 years old, right? I think I was older than that. I published Just Friends 3 years ago, so 43. Okay, it's 43? 43. Yeah, I wrote Just Friends at 43. But I started writing when I was, a bit younger than that. Okay. So what could you tell to people who have other careers and don't have courage to start to write? Well, it is a scary thing. It's a scary thing to write a book and publish it, and then have all these people telling you what they think about the book that you've written. But, you've only got one life, and what I tell people who are worried is I just say to them, how many people do you know who wrote a book? It's a powerful thing to do, to actually, have a whole book that you've put together that has your thoughts and your imagination, your dreams inside it, your beliefs inside it. So that's what I say. And if you're afraid of criticism or anything like that, just use a pen name. I don't use a pen name because I'm not bothered by those things, but use a pen name if you're worried.
You use your real name, right? Oh yeah, it's my real name, yeah. Okay. Okay, just translate to that. O que acontece? Eu perguntei para ela porque eu tinha lido que ela tinha começado a escrever com 34 anos, né? Que foi, ela tinha uma carreira de publicitária na agência, por isso que a Vara também é muito parecida. Ela disse que, na verdade, ela conseguiu publicar com 43, né? E aí eu perguntei para ela o que as pessoas podem, que estão em casa, né, de repente, que gostariam de ser escritores, o que ela diria para essas pessoas que às vezes estão numa profissão e têm outra carreira e querem escrever. E ela disse que realmente é uma coisa que para as pessoas se aventurarem, né? Não pararem muito para pensar, verem ao redor e verem quantos escritores eles conhecem, não terem medo, se arriscarem. E ela também brincou que se ela tem medo, se a pessoa tiver medo, ela no caso não faz isso, mas para usar, né, um pseudônimo, digamos assim, não usar o próprio nome, né? Se tiver medo de publicar alguma coisa, muitos autores usam não usam o próprio nome, mas ela usa. Ela disse que o nome dela de verdade é Elizabeth Gray e que ela incentiva as pessoas a começarem a irem atrás dos seus sonhos, a irem atrás das suas vontades e não desistirem por causa do que os outros vão pensar. Okay. So in your native language in English, you don't have a publisher. You are an independent writer, right? Okay. So my question to you is, what makes you have this decision to don't have a publisher in England, for example? I'm very, very impatient. It takes a long time. It takes a long time to find a publisher, to write to agents, to do all that, and I just too old. I can't be bothered. I just wanted to write it and get it out there. And you know, I've published eight books in 3 years, I think, which is a lot. And you wouldn't be able to do that if you had a traditional publisher. So that's the first thing. The other thing is, I like having control of everything, and I don't want someone to tell me to change something. Plus, I also design the covers of my books, and I really like doing that. That's like one of the main things I enjoy. And obviously, if it was with a traditional publisher, then they would put their own cover on it. So it might be better than mine, but it probably wouldn't be. So, those reasons as well. Just speed, and you know, getting things done, getting it out there. I'm not good at waiting. Okay, that's great. That's a good reason for that. Yeah. Eu perguntei para ela o seguinte, gente, porque é só no Brasil que ela tem uma editora que é a Bookmarks, lá onde ela mora na Inglaterra, ela não tem em nenhum país do mundo, tudo dela é vendido, ela que faz tudo, todo o processo é feito por ela, é vendido nos sites, né, como autora independente. E aí eu perguntei por que ela tomou essa decisão, né, já que os livros dela são um sucesso. E ela disse que primeiro é que ela é muito ambiciosa e que depois é porque ela gosta das coisas muito rápido, ela não tem paciência para ficar esperando, e realmente o processo para ir para uma editora é demorado, você tem que esperar o contrato, você tem que esperar vários outros, às vezes vai publicar, só tem agenda no outro ano, e ela gosta de ver as coisas muito rápidas, então ela já cria, ela já faz o design, ela já faz todas as coisas e já lança, e aí é isso que é o motivo principal, fora a ambição dela de já ver as histórias dela rapidamente aí na mão dos leitores. Então, assim, é um exemplaço pra gente, né, que às vezes fica esperando e tudo, minha editora chamar, e ela tá aí com os livros dela fazendo um sucesso danado e, né, todos publicados, não publicados por ela, né, feitos aí de forma independente e muito bacana. Ok, Luciana Machado, a reader, sent a question to you. Do you speak any other language? If not, which language do you like to know? I speak a little bit of French from school and college and university, but I haven't used it in a long time. I suppose I have to say Portuguese, don't I? I really want to know Portuguese because I read reviews in Portuguese and people email me things and I don't understand anything. I've got to Google Translate all the time. So I don't know any Portuguese and I would like to know some. Oh, that's great. Ok, a Luciana Machado fez a seguinte pergunta para ela, ela queria saber
se ela fala algum outro idioma e se ela não fala, qual seria o idioma que ela gostaria de aprender. E ela respondeu que ela fala o francês que ela aprendeu na época de colégio, né, da faculdade, né, pode estar um pouquinho enferrujada, mas ela fala. E ela está dizendo que agora gostaria de aprender o português, porque ela tem lido muitas resenhas marcando ela em português, e aí ela tem que usar o Google Translator, porque ela não fala ainda português, então, por ter sido publicada aqui, tudo para ter contato, ela recebe e-mail dos fãs e tudo daqui do Brasil, e ela não consegue entender o que a gente está dizendo, então ela disse que gostaria de aprender o português. Okay, so a quick question to you. It's about, I'll give you one word, and then you answer with the first thing that comes to your mind, okay? Okay. Okay. I'm ready. You're ready? That's great. Your favorite movie? Gone with the Wind. Oh my gosh, it's mine too. Oh my god, frankly, my dear, I don't have a dog. Oh, I love it. I don't give a dog. I love it. One book. Jane Eyre. What? Jane Eyre. Oh, Jane Eyre. Okay, Jane Eyre from Charlotte Brown. Okay. One love. Traveling. And one place. Copenhagen. Copenhagen. Great. I don't know yet, but I love to know one day. I see many pictures about Copenhagen, and this is an amazing place. Lovely. Yeah, I hope to travel someday. Eu perguntei para ela, gente, então, qual era o filme favorito dela. Ela respondeu que é O Vento Levou. Eu brinquei com a frase, né, enfim, do Plagueiro Eterno. Um livro, ela disse que é Jane Eyre, né? E um amor, ela disse que é One Love. One Love, you said that is traveling, ok. Viajar, eu psicografia. E um lugar, ela disse que é Copenhague, que eu também disse que eu gostaria muito de conhecer um dia. I'll just check if we have some questions from the public, ok? Ok, no bother. Eu só ver se alguém fez alguma pergunta para ela, gente, para a gente poder continuar aqui. Que bom, cheguei. Alguém fez alguma pergunta que eu não tenha visto? Mil desculpas. O sotaque dela é muito bonito, é porque ela é britânica. Hey, Elizabeth. Alguém fez pergunta? E eu não tô vendo? Bota aqui para mim de novo, gente. Ai, meu Deus. Não, acho que ninguém fez pergunta. Se vocês quiserem fazer pergunta, gente, a hora é agora. Então, I'm just asking them to do some questions if they have any questions. Okay. Yes. Okay, so I don't think they have any questions. I don't know if we have a delay here. I'm not sure about that. They are sending a lot of hearts to you. They are sending that they are telling that they love your book. That's nice. I like the hearts. Ela tá agradecendo. Yeah, I hope that you could visit Brazil soon after all this thing that's happening. That'd be nice. Yeah, it would be great to have my autograph here. I know that we have this with the bookmark. We have this is your autograph, right? Right, it is. Yes. Oh. I will imagine it very soon in here. So, we have one question here. How did you feel having a book published in another language? Oh, I thought it was great. It was wonderful. Yes, I love it. I love how they did it, and I love how they did slightly change the cover, but kept it like my covers that I designed. But I love flicking through. I love because I can't read Portuguese, but I can pick out bits and I kind of know what's happening in some scenes. So I'm like, oh, that's that scene. Oh, I wonder how that looks in Portuguese. And yes, I also looked at Portuguese swear words. Ela disse que, bom, agora a pergunta sobre como é que ela se vê, né, agora publicada em português. Ela disse que para ela foi um susto muito gostoso, ela amou ser publicada. E ela disse que a capa tem algumas diferenças, mas são diferenças que ela viu que fazem sentido, né, para do Brasil. E
Foi o que ela disse, ela que faz as capas, né, gente? Então, assim, ela faz o trabalho completo. Ela não só escreve, como ela também é a designer das capas. Before your own books, did you already did design it for other book covers, or it was the first time that you did this? For mine, yes, mine was the first, but I have since done a few covers for other people. Yeah. Ok. Ela disse, eu perguntei para ela se foi a primeira vez que ela fez as capas, né, dos livros, sendo como os dela, né? Mas ela disse que depois que ela fez os dela, ela já fez para outras pessoas também. Okay, so they are saying that you are a complete writer. You did everything. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Fabiana, ela respondeu que ela gostaria muito de vir ao Brasil, sim, após a pandemia. Okay, Luciana is asking if there is any music that inspire you while you are writing. Yes, I have a soundtrack for every book. I kind of have I think for this one, what was Just Friends soundtrack? Christina Perri, I think. Words by Christina Perri was this book's soundtrack. I always like to pick a book, and if I get stuck with what I'm writing, then I listen to the song, and I get back into the mood, and then I go back and write. Ela disse que sim, Lu, que ela tem uma trilha sonora para cada livro que ela escreve e que nesse, o Apenas Amigos, foi ouvindo Christina Perri o tempo todo. Então, às vezes, ela até pausava para ter mais a ver com alguma música que tivesse a ver com o personagem que ela estava escrevendo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que... Ok, tem do Gabriel. Yeah, my husband is asking to you, how long did you take to write this book? Oh, it took a long time because this Just Friends was actually it was called what was it called to begin with? I can't remember. It was longer, but I cut it in half, and about a big chunk of the book, Just Friends, went into the second book. It's complicated, so there's quite a lot of some characters were originally in Just Friends, but then after I kind of slowed it down and padded it out a bit, and then moved a big chunk of the story into the second book because there was too much story in the original draft. So I think with all of that in place, it took probably about 18 months, but all of my other books have taken much shorter than that to write. Always You took 4 days. Oh, that's a lot. Ela disse que demorou, ela teve que dividir o livro com esse, o It's Complicated, que é o segundo, porque estava ficando grande demais. Ela disse que demorou cerca de 18 meses, mais ou menos, para terminar a história, mas alguns outros livros ela conseguiu, depois que ela pegou, escrever em menos tempo. Já teve livro que ela escreveu até em 4 dias. Pra vocês terem ideia, o Always You, que é o que está de graça na Amazon, ele é o que ela chama de 0.5. Então ele é o antes um pouquinho do Just Friends, que é o 1. Aí depois vem o Secret Summer, que é o 0.5, né? Depois vem o It's Complicated, que é o 2. Aí depois vem o Second Chance, que é o 3º. E aí vem o Forever You, que é o 4º. E aí o último, né, que ela lançou é o The Hen Weekend, que é como se fosse despedida de solteiro, né? Em inglês. É tipo magia. Que é o 4.5, que é depois. I was just explaining to them about the order of your books. Because I read in your website that Always You is before a little bit of this one, because it's 0.5, right? It's about the Eden point of view of the story, right? And then we have Just Friends, and then Secret Summer, it's 1.5, It's Complicated 2, Second Chance 3, Forever You 4, and then the last one, I don't know if it's the last one, it's not the last one, right? No. You more about the story. I'm going into a different area. I'm leaving this, I'm going to start a new series. But I will come back. I know what's going to happen. I know what's going to happen in book 5, 6, 7, 8. It's just getting there eventually. You are just planning. Hen Weekend was the last at the moment.
Yeah. Okay. Eu falei que tudo certinho, né? Que era o que estava no site dela, então pela ordem, né? O 0.5 é a visão do Ita, esse aqui é a visão da Violet, e aí depois os outros que ainda não foram lançados aqui, que a gente espera que a Bookmark traga. E o último que foi lançado lá fora é esse, que é o The Hen Weekend, que é o 4.5, que é um pouquinho depois do Forever You. Ela disse que deve parar ali no 7, 8, mas ela ainda não tem ideia de quais histórias, ela ainda está planejando isso na cabeça dela. Mas a gente vai ter aí um final, porque na verdade esse é o despedida de solteiro e a gente quer saber mais também, né, gente? Okay, there is another question, the last one. Let me just check here. Okay, it's not. Tô pedindo para bookmark. Okay, which authors inspire you to begin to write? I don't think anybody did. You know what? I was writing for a long time. I was trying to write children's books, because I have three children, and I spent a lot of time writing like a fantasy children's book, and then I stopped for a while, and then I thought, you know what? I really want to. What should I write? I was trying to think what I should write, and then I just thought, well, I've always had it in my mind, and I think it was Louisa May Alcott who wrote Little Women, who said, write what you know. I think it was the first person who I remember who said that. So I thought, right, I'm going to write what I know. I'm going to write a bit of my life from years ago when I was younger, and write in London, because I know London, and that's basically how I did it. I wasn't inspired particularly by any other book or any other author. I just wrote a story using a character that I knew really well, because it was basically me, and just went from there. Put my humour in it, because that's one of the main points of the book, is it's got a lot of humour, a lot of British humour, which I hope translates, but it's quite a lot of British centric humour. But yeah, so that's basically what happened. But it is a unique story, because every writer always says, I was inspired for Nora Roberts, I was inspired for someone, and you just get the inspiration in your house, taking care of your children. I just inspired myself. Oh. It's self-love, we love this. Why not? Gente, a pergunta então foi a seguinte, foi o que inspira ela, que se algum escritor, quem foram os escritores que a inspiraram, e ela deu uma resposta sensacional, né, muito de autoestima, na verdade. Ela disse que nenhuma autora inspirou, nenhuma autora, na verdade, ela tem 3 crianças, e aí enquanto ela estava com as crianças, ela criava algumas histórias, e aí um belo dia ela pensou em escrever, e ela leu uma frase que marcou muito ela, que é: escreva o que você sabe. Ela não lembra direito quem falou, mas ela lembra dessa frase, e ela disse que então fez histórias que são coisas que aconteceram com a vida dela, tanto que a Vara tem muito dela. Então ela começou a escrever, deu certo, e ela foi escrevendo e não parou mais. Então ela falou, geralmente, eu brinquei com ela, falei, geralmente essas histórias são, quando a gente pergunta, né, tem sempre uma inspiração em alguém famoso, mas ela não, ela tem aí uma história única de que ela se inspirou nela mesma e na vontade dela de escrever, e deu super certo. E ela que faz aí todo o processo de escrita, inclusive de capa, ela vende os livros dela, ela manda imprimir, então é uma história também muito bacana para quem está querendo ser escritor. E de uma mãe também de 3 crianças, né? O que é sensacional, que a gente sabe que, né, quem é mãe tem aí uma jornada dupla, tripla na vida. Então ela trabalhava em agência, tem 3 filhos, né? E aí também é escritora. Maravilhosa. Ok, so Elizabeth, thank you for your time. It was a wonderful chat with you. Thank you so much to accept the invitation. Your story is very inspiration. It's a real inspiration for all the housewives, for all the advertising people, for all the journalists, for all the areas, for all the professions. So if you want to write, go there and write. That's right. Yes, just do it. Thank you so much. Okay, thank you. Bye.
Vou só me despedir dela, gente. Então, espero que vocês tenham gostado da live. Eu agradeci a ela, porque é uma história super inspiradora de uma mãe, de uma ex-publicitária que resolveu sentar e escrever. E tem vários livros, né, aí publicados, já são acho que só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros, né? Fora outra série que ela também tem. Então, são mais de 12 livros publicados aí por ela e ela faz todo o processo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu me diverti muito entrevistando ela. Obrigada, Bookmarks, por toda a parceria aí nesse ano de 10 anos da menina. E eu vou fazer o sorteio daqui a pouquinho lá nos stories. Então, muito obrigada a você que acompanhou a gente aí também até agora. E não esquece que domingo que vem tem o meu querido amigo Vinícius Grossos, às 17 horas, no dia 19 de julho, conversando comigo e com vocês, tá? Já marca na agenda aí que vai ser bem legal. Beijo grande, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.